Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para mais um EBD, né? Nesse mês da juventude. Tirando as férias de Nelsinho, que é um jovem, mas nesse caso ele está de férias, que ele já passou bastante tempo aqui. E, mais uma vez, o tema é conexão, mas nós vamos focar essa semana na conexão eu comigo mesmo. E o tema da nossa EBD hoje, mais propriamente dito, é depressão e ansiedade. E aí nós temos alguns convidados, eu vou pedir que eles se apresentem a vocês. Vamos lá? Começar a se apresentar, gente. Vamos lá, posso começar? Então, meu nome é David, eu sou psicólogo e especialista emocional, trabalho com palestras, sou psicólogo clínico, né, há 12 anos, e há 12 anos eu estou aí estudando inteligência emocional para ajudar as pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida emocional e bem-estar. Mas já fui membro aí da Primeira Igreja Batista de Natal, né, tenho muito prazer de ter feito história aí junto com os irmãos, e desde já quero saudar a todos com a paz do Senhor aí. Espero que todos estejam bem e com saúde. Boa noite. Eu sou Tassiana. Todo mundo me conhece como esposa de Dino. Acho que ele é mais conhecido na PIB. Eu sou nutricionista de formação, mas eu escrevi um livro que ele fala um pouquinho sobre as emoções, né? Sobre ser vulnerável, que a gente pode estar falando mais na frente. E tem algumas reflexões da vida de como a dor ela pode ser importante no nosso crescimento, no nosso aprendizado, né? No nosso desenvolvimento. Fora isso, eu estou aqui em Natal há 4 anos, vim recentemente e tenho uma bebezinha que vai fazer 3 anos agora, é por isso que às vezes eu estou meio sumida na igreja, mas eu acho que a maioria de vocês já me conhece. Eu sou Rafael, membro da PIB, cheguei aqui em 2016, logo depois que eu cheguei eu me juntei a essa igreja que realmente assim, me abraçou e me acolheu, a minha família, minha esposa Mona Lisa, e estou aqui também para somar nesse bate-papo aí, nessa IBV, nessa manhã de domingo. Vamos ver o que Deus vai falar para a gente nessa manhã. É isso aí. Eu sou a Ana, mais conhecida por Aninha, e sou membro da PIB também, e mais uma jovem para somar nesse bate-papo, pois ansiosa desde a infância. Então, acho que tenho algumas dúvidas, perguntas e coisas a acrescentar também nessa manhã. Pois é, todos devidamente apresentados, eu vou pedir agora para que a gente ore, né? Pedindo para que Deus nos abençoe nesse momento. E depois eu vou pedir para que David já abra a palavra para ele definir para a gente direitinho o que seria ansiedade e depressão. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo, obrigado porque nós estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença. Abençoa, Senhor, a vida de David, para que ele possa, Senhor, ser usado por Ti para nos ajudar a esclarecer as nossas dúvidas, Senhor. E nos ajudar a nos conectarmos com nós mesmos. Abençoa também, Senhor, Tassiana, Rafael e Aninha. Que todas essas vidas possam, nesse momento, estar sendo usadas por Ti, Pai. No nome de Jesus, amém. Então, sobre a proposta aí de Larissa, para a gente definir o que é depressão. Primeiro eu quero parabenizar aí pela escolha do tema, né? Esse mês tão importante que é o mês da juventude, para falar sobre conexão com a gente mesmo, né? Conosco, que geralmente é uma área em que, infelizmente, as pessoas não têm se conectado muito, né? Se conectam com muitas outras coisas e esquecem, às vezes, de se conectar com elas mesmas. Mas o que é depressão, gente? A depressão é um problema médico que é grave, tá? Muito grave e é altamente prevalecente na nossa população hoje. Nós temos uma grande parte da nossa população que se encontra acometida por depressão. Então, a depressão, se a gente fosse caracterizar, ela é uma doença psiquiátrica crônica
que é recorrente e que produz o quê? Alteração de humor e é caracterizada por uma tristeza profunda e contínua. Logo, essa tristeza profunda e contínua, ela causa também uma sensação de desesperança. Então, é essencial identificar quais são os sintomas da depressão para já a gente entender o que é depressão e o que não é, o que é depressão e o que é ansiedade. Porque, infelizmente, hoje as pessoas têm confundido, né, a ansiedade com a depressão. A depressão, ela se resume a essa tristeza profunda, né, a essa desesperança, a esse forte sentimento de desesperança e as alterações de humor. É tanto que nós vemos pessoas que são bastante agitadas ou com raiva e que as pessoas costumam dizer, não, ela não tem depressão. Porque as pessoas geralmente associam a depressão apenas a ficar numa rede, numa cama, num quarto escuro, mas tem muita gente com depressão por aí sem ser diagnosticada que está levando a sua vida de forma funcional. E a ansiedade, ela é um transtorno que caracteriza uma preocupação excessiva. Ontem, inclusive, eu fiz uma live somente sobre ansiedade para explicar um pouquinho mais. Nós temos muitos tipos de ansiedade, mas a ansiedade em si, ela é um sentimento normal em todo indivíduo. Geralmente, ela só começa a ser disfuncional quando esse indivíduo ele começa a ter problemas na sua rotina, problemas nas suas atividades, que ele começa a perder o interesse e não consegue desenvolver aquilo que ele sempre fez. Aí é que nós costumamos dizer que a ansiedade pode ser patológica e precisa de tratamento. Mas, para caracterizar de uma forma bem resumida, sempre associar a depressão à tristeza profunda, alteração de humor e sentimento de desesperança, ansiedade, preocupação excessiva com o futuro. Certo. Algumas dúvidas que foram enviadas para a gente, elas são basicamente assim, há alguma associação entre ansiedade e depressão? Quer dizer, uma pode levar a outra? A ansiedade pode levar à depressão? Sim, sem dúvida. O que é que a gente costuma perceber? Geralmente a depressão, ela dá sinais que pode acontecer a partir de alguma ansiedade que não foi trabalhada. Geralmente a ansiedade vai provocar alguns transtornos aí, pânico, fobia, estresses pós-traumáticos. Então tem alguns tipos de ansiedade que, se não forem trabalhadas, elas vão evoluir para uma depressão. Porque o que é que acontece? Como é uma doença emocional também, que tem origem nas suas raízes emocionais, quando eu não trabalho, vai haver uma evolução. E eu gosto muito de dar o exemplo das 5 emoções básicas que todo ser humano tem. Nós temos a tristeza, a alegria, o amor, a raiva e o medo. Geralmente, emoções com medo são o que dão origem a tudo isso. Um medo não trabalhado gera uma raiva. Uma raiva não trabalhada gera uma tristeza. Uma tristeza não trabalhada vai causar ansiedade, que vai causar angústia, que pode levar a desenvolver também um quadro de depressão. Elas estão associadas, embora tenham origens específicas. Ok. Alguém tem alguma pergunta para fazer a ele sobre o que seria ansiedade e depressão? Alguma dúvida sobre isso, sobre essa definição, essa diferenciação específica? Não? Então agora nós vamos meditar um pouco em 2 textos. A gente vai começar com 1 Reis 19, do 1 ao 17, que, bom, nós encontramos um personagem bíblico bastante conhecido em uma situação tanto quanto inusitada. A palavra do Senhor diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro,
sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado, sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsim, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Eu vou ler também o 18, porque eu acho importante. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. E aí me enviaram uma pergunta sobre esse texto que eu achei muito interessante. Nós podemos afirmar que Elias teve depressão? E se sim, o que teria causado depressão numa figura como Elias, tão vitoriosa, que a gente conhece Elias pelas suas vitórias, né? Aqui no texto diz, ele matou vários profetas de Baal e Aserá. E o que teria causado depressão numa pessoa tão vitoriosa como Elias? Para todo mundo responder. Ou para mim. Quero ouvir a opinião também. Achei interessante Eu essa acho pergunta. que todo mundo pode dar a sua opinião um pouco sobre Sim, isso. sim. E Acho no final interessante você também. fecha, no final você dá Ok. o seu veredito. E aí? Muito legal a pergunta. Eu penso que isso aconteceu por conta da pressão sobre ele, assim, porque ele vinha de várias situações em que realmente assim ele tinha sido muito pressionado, então assim muitas lutas, muitas batalhas mesmo que ele passava e às vezes sozinho, assim, digamos humanamente falando, sozinho. Então era realmente uma situação em que ele se sentiu, na minha visão, bem frágil, né, e percebeu realmente a sua fragilidade. E por isso ele se sentiu só e triste, né? E muito triste. Posso falar? Eu acho que... Vai. Pode falar, eu falo. Eu acho que é tudo que a Ana falou mesmo, que era o que vinha na minha cabeça, essa coisa da pressão, porque eu acho que é uma coisa que acomete muitas pessoas, que a gente às vezes vê uma pessoa e pensa, ela é muito forte, ela consegue dar conta de tudo, ela consegue resolver N coisas, e aí acho que essa pressão, você começa a entender isso e vai acumulando esses sentimentos de que nunca posso fracassar, nunca pode dar errado e talvez isso vá gerando
esse sintoma meio depressivo, meio solitário, meio ninguém me entende, talvez, e talvez tenha acontecido isso com Elias também, por causa de toda essa pressão de ele já ter feito muita coisa, enfim. Como o próprio David falou, que a grande parte de depressão e ansiedade, ela vem de algumas raízes de nossas próprias emoções, né? Eu creio que Elias, ele primeiramente tinha muito medo. Ele sentiu muito medo. Jezabel queria matar ele, ele morria de medo de Jezabel. Isso tem referido até em textos anteriores, né, ao capítulo 19. Então, eu acho que o primeiro sinal a primeira sensação que Elias teve para querer se esconder na caverna foi o medo. Ele estava com muito medo de morrer, ele estava com muito medo porque todos os profetas tinham sido mortos, poucos que estavam com Deus existiam para defender ele, para estar com ele. Tinha a questão da pressão? Tinha, porque Deus ordenou que ele fosse até Jezabel e ele estava com medo de Jezabel. Então, tinha pressão divina sobre ele para ele cumprir o chamado de Deus. Tinha a pressão do medo dele, né? E tinha a pressão de ter a coragem para fazer aquilo, né? Deus, ele fala durante a Bíblia, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Deus manda a gente fazer as coisas, mas a coragem de rompermos o medo natural do medo, porque o medo é uma emoção de sobrevivência, né? Você sente medo, é para você sobreviver. Você tem medo do perigo, você tem medo de fazer algo errado, né? Você tem isso é natural, né? Mas quando esse medo ele paralisa a gente, é que vai começar a criar uns caminhos mais ansiosos, né? Eu acho que Deus vai falar melhor do que eu do que isso. Mais ansiosos, mais depressivos. E ele estava com um medo tão grande que ele clamou para si a morte. Eu prefiro morrer do que ser morto por Jezabel. Eu prefiro morrer do que ter que enfrentar o que eu preciso enfrentar. Então, eu vejo que mesmo com medo, Deus ele amparou, alimentou, deu água, disse, eu entendo que você está com medo, mas vamos, eu vou com você, né? Tanto é que ele seguiu o caminho dele, ele teve medo, ele foi humano, ele mostrou a vulnerabilidade dele, ele mostrou ser vulnerável, e mais do que isso, ele mostrou isso a Deus, e Deus o sustentou para que ele cumprisse a missão dele. Eu só queria pontuar algumas coisas que eu acho bem interessante no texto. Uma das primeiras coisas que acontece no texto é que Elias, ele fica sozinho por escolha. Ele deixa o ajudante dele para trás. Ele escolhe ficar sozinho. Outra coisa que eu acho super interessante é que Deus, quando ele vai ter com Elias, ele não foi tentando analisar o que estava acontecendo com Elias, a primeira coisa que ele vê é que Elias precisava de comida, e ele dá comida para Elias. Outra coisa que eu também acho muito interessante é que nessa parte que ele diz que começou um vento muito forte, quando Elias se esconde na caverna, né? Começou um vento muito forte, mas Deus não estava no vento. Começou um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. E um fogo, e Deus não estava no fogo. E o que veio para Elias foi uma voz suave, perguntando, o que você está fazendo aqui? Eu acho isso muito interessante porque mostra o cuidado de Deus. A minha Bíblia, ela tem uns comentários interessantes sobre isso que Tassiana falou, que acho que foi Tassiana ou foi a Aninha que falou? Acho que foi Tassiana, que falou que Elias, ele não sabia daquelas pessoas, né? Eu acho que nessa parte que ele fala, ele repete 2 vezes, né? Porque Deus pergunta 2 vezes e ele repete 2 vezes. Que ele está só. Ele se esqueceu, na realidade, porque eu acho que ele sabia, porque o mordomo do rei da época, ele salvou muitos profetas. Mas Elias, eu acho que com tanto medo que ele estava na alma dele, e amedrontado, e ao mesmo tempo também, talvez, mergulhado numa tristeza profunda, ele se esqueceu desses profetas que foram salvos. E no final, a palavra de Deus para ele, por isso que eu li o versículo 18, porque eu acho
fantástico esse versículo, porque Deus diz para ele meio que como um consolo. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Para mim é Deus dizendo para ele, meu filho, você não está sozinho. Tem 7.000 pessoas em Israel que não se dobraram a Baal. Então, é isso que eu tinha para dizer. Massa. Se nós entendermos, segundo a definição que eu acabei de dar para vocês, sobre o que é a depressão, a gente pode afirmar, eu acredito que eu, dentro da minha perspectiva, eu afirmaria que Elias teria sido, sim, um crente deprimido. Ele teria passado por uma depressão. Porque se nós percebermos, existiu sentimentos de tristeza, existiu, por vezes, alteração de humor, um sentimento de medo que leva à desesperança de não ser capaz, de não conseguir, né, de ter medo de enfrentar e, consequentemente, também uma tristeza. Se a gente puder observar melhor o texto, você vai ver que ele se sentiu fracassado, ele ficou sozinho e ele repetiu isso, né? Eu fiquei só, né? Ele também se sentiu cansado e também enfrentou os perigos físicos. Então, são 4 fatores, se nós pudermos analisar, que geralmente quem passa por um processo ou por um episódio depressivo, eles também são acometidos, né? Porque cada uma desses pontos que eu citei levam a desenvolver outros pontos específicos. Sempre tem uma tristeza, mas a tristeza leva a uma depressão. O medo, se ele paralisar você vai perder oportunidades, né? O simples fato de querer ficar sozinho, de se isolar, também vai prejudicar nos seus relacionamentos. Então, se nós analisarmos os 4 fatores a partir do que é depressão, eu acredito sim que Elias ele pode realmente ter tido uma depressão, sim. E essa parte da pergunta que o que você acredita que levou Elias à depressão, no caso você acredita que foi o medo? O medo, sim, sem dúvida, porque como Tassiana colocou bem, o medo, como ele é uma emoção que ele sempre se apresenta para que a gente perceba os perigos que são reais ou não na nossa vida, ou você pode perder o controle. Aliás, vamos lá, de tudo que eu tenho medo, o que o ser humano mais tem medo é do desconhecido, né? Então, se eu tenho medo do desconhecido, muito provavelmente isso vai me paralisar. Se isso me paralisa, eu não consigo pensar direito, eu não consigo traçar estratégias, eu não consigo enfrentar as situações da minha vida, porque eu vejo o medo apenas por esse olhar, né? Mas imagine o que seria da nossa vida se nós não tivéssemos a emoção do medo. Infelizmente, a gente teve uma educação emocional que em algum momento da nossa vida foi falha. Quando a gente fala em medo, as pessoas têm medo do medo, algumas ainda, né? Então nós precisamos desmistificar. O medo ele pode ser uma força muito grande no nosso dia a dia se nós soubermos utilizar da melhor forma possível. Então eu acredito pelo medo de morrer, pelo medo de fazer aquilo que ele tinha que fazer para cumprir aquilo que o Senhor queria, levou ele a dar uma paralisada naquele momento, né? Se nós não utilizarmos bem as emoções ao nosso favor, se nós não controlarmos as emoções ao nosso favor, as emoções podem nos descontrolar. E aí é onde é que está o boom da coisa. Eu tenho que ter esse gerenciamento. Se eu não entender como funcionam as emoções, eu não vou saber como lidar com elas no dia a dia. Mas acredito que o medo, infelizmente, quando nós pegamos casos de depressão na clínica, sempre existe muito medo que está associado. Às vezes medos que alguns podem até considerar bobos, mas que para a realidade daquele indivíduo é algo muito grande. E ele cria aquela fantasia, ele cria aquele ambiente interno que realmente faz com que ele não consiga avançar. A emoção é o medo. Agora, vamos ler o texto de Jesus no Getsêmani, Mateus 26, do 36 ao 46. Jesus no Getsêmani. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte.
Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E a pergunta que me enviaram sobre isso aqui é a seguinte: é correto classificar a reação de Jesus no Getsemane como depressão, ansiedade ou angústia? Já que a gente fez isso da outra vez, para todo mundo também. Seria interessante. Vamos lá, gostei. O pessoal tá com Bem, muita bem pergunta legal. complicado. Assim, é uma situação extrema, né? Assim, Jesus sabia que ia morrer. Esse era o plano de Deus para ele. Jesus certamente, né, sabia que esse era o destino dele. E ele estava ali minutos, horas antes disso tudo acontecer. E como é que ele realmente ia controlar essa emoção toda, dessa pressão toda também de novo? E né, eu me lembro lá da cruz, né, assim, que ele fala que está consumado, mas assim, ele se sentir sozinho ali naquela missão. E, rapaz, eu diria que certamente, no mínimo aí, uma angústia era o sentimento do momento. Vamos usar a mesma ordem. Eu sempre vou com o Rafael. Sempre concordo com o Rafael. Mas é bem isso, assim. É impossível a gente ter a noção de que sentimento Jesus estava sentindo ali, porque a gente nunca vai passar por isso da maneira como ele passou, de precisar morrer para salvar toda a humanidade e de nos salvar dos nossos pecados. Então, mas eu acredito, como humana, de que é um pouco... a gente tem um pouco de desesperança também nesse momento. Talvez ele tenha tido um pouco de desesperança, insegurança, ou uma vontade de não fazer, mas sabendo que precisava fazer e tudo mais. Então, eu acho que 1000 emoções e a única coisa que ele podia fazer naquele momento era orar, e que ele fez. E foi o que ele fez. Então, é isso. Com certeza, Jesus ele estava entristecido e angustiado, né? Em outra passagem bíblica, fala que a angústia dele era tanta que ele chegou a suar sangue. E hoje em dia já teve vários estudos que mostraram que aquele estresse que ele sentiu naquele momento realmente fizeram com que os capilares se tornassem mais permeáveis e o suor realmente saíssem gotículas de sangue por causa disso. Então foi um estresse profundo. Depressão eu não acredito, porque foi algo pontual, né? Isso daí David vai concluir, mas assim, eu acho que não chegou a ser um quadro depressivo, mas de um estresse tremendo. E Jesus, ele sentiu medo, muito medo, novamente. No versículo 19, quando ele fala: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Mas quando ele diz: passa de mim esse cálice, está dizendo: eu estou morrendo de medo. Por favor, se não precisar de mim, passa para outro.
porque eu tô com medo de morrer, eu vou sentir dor, vão me açoitar, vão jogar vinagre nas minhas chagas, não vão quebrar os ossos, né? Vão me crucificar. Dizem que a morte de cruz é uma das mais dolorosas que existem, por causa dos nervos que os pregos pegam, por causa da dificuldade da respiração e de tantos outros. Então, ele sabia, ao mesmo tempo que ele se esvaziou de sua divindade, então, ele tinha emoções humanas, ele sofria como um humano comum. Ele era Deus, mas ele tinha se esvaziado. E, além disso, tinha a pressão que vocês realmente falam, né? Porque imagine você ser responsável pela salvação de todo mundo, de toda a humanidade. Então, se ele falhasse, Deus teria falhado, né? Se ele falhasse, se ele desse para trás, se ele passasse aquele cálice, se ele não tivesse coragem suficiente, se ele desse para trás, não existiria mais oportunidade para a salvação, para a vida eterna. A gente estaria definitivamente mortos em nossos pecados e eternamente, né? E mais uma coisa muito interessante é que antes de ler para esse debate, eu já tinha marcado aqui na minha Bíblia, no versículo 39, marcado medo, e no versículo 42 eu botei certeza. A oração, a entrega que ele fez a Deus, trouxe a ele a certeza que ele precisava para prosseguir. Então, é como se Deus fosse o melhor psicólogo do mundo, né? O melhor psiquiatra do mundo. Ele abriu o coração, abriu a angústia, a tristeza profunda que ele estava sentindo naquele momento, aquele medo desesperador. E ele fala, Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, tudo bem, eu bebo, faça a tua vontade. E ele foi sabendo do destino dele. Então, assim, ele teve muito medo, mas ele também teve a coragem de confiar em Deus, em oração. Pelo Espírito, ele prosseguiu e cumpriu, graças a ele, o propósito a qual ele foi chamado. Então, eu acho que ele se angustiou, se entristeceu, se estressou, e foi uma coisa muito, muito forte. E eu realmente não sei como ele suportou, não sei, só agradeço e glorifico. Amém. Tá, se não tinha um plano B, né? Não tinha uma situação alternativa, não havia outra opção para ele. Então, essa certeza que ele precisou ter, realmente, assim, como você falou, deve ter enchido o coração dele realmente dessa coragem necessária para chegar até aquele momento da cruz, né? Eu não vou nem tentar diagnosticar Jesus. Eu assim, concordo plenamente com Tassiana. Eu só também vou pontuar algumas coisas, porque na realidade fazendo esse paralelo com o texto de Elias. Eu acho super interessante que em Elias a primeira atitude dele é ficar sozinho. E em Jesus é o contrário. Ele chama Pedro e os dois irmãos para irem com ele. Na verdade, ele chama todos os discípulos, mas ele pega esses três para ir com ele até quase que o final mesmo da coisa. Então, ele não se isola de forma alguma. Outra coisa é que você tem Elias, ele meio que se esconde na caverna. E Jesus, ele literalmente se ajoelha e ora, ele procura, ele busca Deus, enquanto Elias, ele está tentando se esconder. Eu vejo muito isso. Então, assim, eu realmente concordo com vocês. Eu não acho que Jesus está com depressão, eu acho que ele está realmente muito angustiado, com muito medo. Vai, Tassiana, pode falar. Antes de David dar a palavra dele, você tocou no ponto que Elias, ele meio que se escondia. Jesus, ele meio que chamou. Eu acho que pelo fato de Jesus não ter pecado, ele não se envergonhava. Então, provavelmente, Elias, ele carregava a vergonha do pecado sobre ele. Então, assim, isso é um peso forte, porque a vergonha, assim como a vergonha é um dos sentimentos mais vulneráveis, né, que a gente tem. Então, quando a gente não se... Ele pode ver que no texto de Elias, ele diz assim, eu sou pior do que meus pais. Então, ele tem aquilo nele, ele sabe dos pecados dele, ele tem vergonha dos erros, da imperfeição, da desobediência, ele carrega aquela vergonha na carne dele, por ele ser pecador. Jesus não. Então, a gente vê Jesus um sofrimento humano, válido, mas que ele não é constrangido pela vergonha do pecado. Então, talvez por causa disso, Jesus seja emocionalmente mais estável, até no momento de uma dor tão extrema como aquela de antes da crucificação. Meu Deus, muito bom ouvir vocês e aprendendo bastante aqui, mas
Realmente, eu também não acredito que Jesus estava em depressão, até por ele já saber qual seria o plano e a missão dele aqui, o que ele iria passar, né? Um homem de dores que sabia o que era padecer, então ele já sabia o que aconteceria. E se nós pegarmos a mesma análise que a gente fez com Elias, você percebe que pode ter tido sentimento de tristeza, de angústia, né? Teve medo, mas não havia desesperança, né? Porque ele tinha uma esperança, ele sabia qual era o propósito. Então, apesar de ter enfrentado as emoções humanas, eu assim penso, né, eu acredito que o fato de não ter desesperança não caracteriza necessariamente que ele teve depressão. E aí isso é uma coisa muito importante a gente falar. Geralmente as pessoas gostam de tipificar a depressão como sendo uma doença que sempre age da mesma forma em todo mundo, como eu falei lá no início. E ela pode se apresentar de diferentes formas de acordo com as pessoas e as suas personalidades. Então, se você perceber, Elias, eu gostei muito dessa analogia do pecado que Tassiana colocou, porque realmente faz todo sentido. Você vê que ele ficou sozinho, ele se envergonhava, ele se colocava para baixo, menor do que os outros. Jesus, por não haver pecado, muito possivelmente, não teve esse tipo de constrangimento. E aí eu acredito muito que, por ele já saber qual seria o propósito e sofrer, passar por tudo que nós seres humanos passamos, nesse momento agora, né, ele aceitou o sofrimento. Que, na verdade, nos casos de depressão, e eu não conhecia a Tassiana nem o livro dela ainda, mas agora fiquei curioso, quero conhecer. Se nós formos pensar sobre vulnerabilidade, tem tudo a ver nesse processo de resiliência e de dor que nós seres humanos enfrentamos, né? Então, Jesus, quando estava ali, apesar dele ter passado por essas emoções, né, por essas situações, eu acredito que ele teve um estado emocional, tecnicamente falando agora, um estado emocional de tristeza. Ele teve um episódio depressivo. Ele não era depressivo. Tem diferença, né? Se a gente caracterizar. Então, você percebe que ele não durante toda a trajetória dele, ele conseguiu conviver com pessoas, ele não se isolava, né? Ele não variava o humor, não tinha essas alterações todas de humor a ponto de prejudicar na sua caminhada e nos seus relacionamentos. Então, ele sempre tinha um foco, sempre tinha algo em que ele sabia que deveria atingir. É tanto que lá na cruz ele fala, está consumado. Ou seja, consegui cumprir a minha missão. Então, esse fato de sempre ter uma esperança, sempre ter algum objetivo, né, traduzindo para nós aqui, sempre ter em algo a fazer, a desenvolver, isso acredito que descaracterizou um processo depressivo de Cristo. Mas concordo com Larissa, longe de mim diagnosticar se ele teve ou não. Pois é, agora nós vamos para algumas perguntas, vamos trazer mais para a nossa realidade aqui de hoje. E especificamente sobre a realidade do cristão. E aqui a minha pergunta, eu vou começar fazendo uma pergunta para a David, mas eu acho que depois eu quero que a Tassiana também possa responder, porque a pergunta é a seguinte: como cristãos, as pessoas tendem a pensar que é inadmissível que nós tenhamos episódios de depressão, digamos assim. Nós somos super mulheres, super homens blindados, totalmente blindados pela fé, né? E qual é a opinião de vocês sobre isso? Especificamente, eu queria que a Tassiana falasse um pouco sobre a experiência dela, já que o livro dela fala justamente sobre isso, vulnerabilidade. Você se sentiu julgada por, sei lá, ter um momento de fraqueza na sua vida, entendeu? É isso que eu gostaria que vocês dois falassem um pouco sobre. Eu começo, ou David? Fique à vontade. Pois é, né? Essa visão do super crente que não tem pecados, que não falha, que não se entristece, que vive sorrindo, é um perigo, né? Porque a perfeição, ela não existe. Não existe. A gente só vai alcançar esse grau de perfeição quando a gente estiver na glória, quando a gente revestir nossos corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis. Então, tentar manter uma aparência constante de perfeição, muitas vezes acaba destruindo a sua essência, acaba destruindo quem você é
e o que você é importante para Deus, porque Deus usa quem você é para determinados propósitos. Então, nós somos diferentes, né? E Deus tem propósitos para as nossas diferenças. Então, assim, eu acho que quando tem esse discurso de super crentes, é um grau de imaturidade de quem fala. Imaturidade de não reconhecer a humanidade, de se autoconhecer também, porque eu me lembro ainda quando eu nem era tão nova convertida, e eu orava, meu Deus, hoje eu não pequei. Como assim? Como é que alguém tem coragem de chegar diante de Deus e se gloriar porque não pecou? Então você vê o grau de imaturidade. Olha assim, meu Deus do céu, que criança aqui, né? A pessoa, o cristão, quanto mais ele amadurece na leitura da Bíblia e no viver em si, né, ele acaba percebendo que ele não é perfeito, que ele tem limites e que ele precisa buscar virtudes para se desenvolver. E que muitas vezes são nas lágrimas e nos sofrimentos, nas adversidades, que Deus vai moldando o nosso caráter, vai moldando o nosso ser, para a gente ser uma pessoa que possa até cumprir o mandamento, ama ao próximo como a ti mesmo, né? É um processo de amadurecimento, de crescimento. Então, esse fato de que nós somos super crentes e não sofremos, nós somos super crentes e não passamos adversidades, fala que nunca leu a Bíblia, porque na Bíblia a gente só vê os homens de Deus, né, sendo perseguidos, sofrendo e vivendo em guerras e tendo que ser forte para guerrear, e passando fome, necessidade. Então, Deus nunca prometeu que seria fácil. Inclusive, Jesus mesmo diz, né? Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa referência, Ele é o nosso padrão máximo de perfeição. A gente tem que se espelhar nele. Quanto à experiência pessoal, na verdade, é a experiência de uma vida, né? São as perdas da vida que eu passei, que eu não tenho nem como falar aqui, porque eu não falo da minha vida em si do livro, né? Eu faço reflexões. Eu estava até falando para a Rafa, meu livro eu cadastrei como autoajuda, mas ele é um livro filosófico. Ele não é um livro de autoajuda, porque eu não trago respostas. Ele mesmo falou, eu estou com muito mais reflexões do que respostas em si. Eu estou muito mais reflexivo sobre o que eu estou lendo, sobre o que eu li, do que tendo respostas sobre o que eu li. E realmente é intrigante, entendeu? Eu procurei passar no livro que o que a gente vê hoje em dia no mundo virtual é aquela aparência de perfeição, ou seja, a gente vê nas redes sociais, são as viagens maravilhosas, são corpos perfeitos, são a família Doriana, pessoas que não sofrem, que no meio da pandemia tá lá no iFood e tirando foto, como se a vida tivesse maravilhosa, mas quando larga o celular vai chorar ali no canto do banheiro, no chão do banheiro, porque a vida tá uma droga. Então, assim, e não aceita a realidade. Então, eu falo mais ou menos da observação desse mundo, das coisas que eu aprendi. Inclusive, eu aprendi escrevendo o livro. Tem muita coisa, muito conceito que eu aprendi. Foi coisa de Deus mesmo, é Deus que vai dando. A gente vai olhando para dentro, vai vendo nossas dores, vendo que a gente chegou até aqui. Eu tive alguns problemas familiares e isso me marcou muito, principalmente depois da gestação. E eu tive estresse pós-traumático. E o processo da escrita do livro foi praticamente uma cura também para mim. Então, enquanto eu me curava, eu estava escrevendo. Então, para mim, foi uma terapia, né? Eu fiz terapia, né? Eu fui acompanhada com a psicóloga, mas ao mesmo tempo eu fui me conhecendo e são coisas assim que eu escrevo aqui que vêm de dezenas de anos atrás, não vem de agora, mas que se somaram agora e se completaram no livro, né? Então, assim, minha experiência pessoal é difícil dizer, porque não só foi um momento ou outro, foram vários momentos, né? Eu não sou psicóloga, por isso às vezes eu me constranjo muito de dizer. Tem alguns termos de psicologia, eu falo de alguns pais da psicologia. Eu fiquei muito receosa quando eu publiquei, porque eu fiquei com medo. Como eu cito algumas coisas de psicologia, eu fiquei com medo de repente, eu ter cometido alguma gafe, né? Ter falado algo, mas eu não diagnostiquei nada, eu só falei da minha experiência, né? Do que eu conheço, de anos de estudo. E o objetivo dele foi trazer conforto,
que as pessoas pudessem ver que a dor ela pode ser boa, existe beleza na imperfeição. Eu chego a falar, comentar isso, existe uma poesia, é como assim, a dor ela serve até para manifestar arte, as músicas, obras artísticas, outros livros, poesia, muitas vezes vem da dor. Então, a dor, a diversidade, ela desperta a criatividade, ela desperta oportunidades, elas têm diversas informações que podem nos fazer crescer. E a gente encontra isso na Bíblia, tá? Eu citei a Bíblia, não diretamente, né? Eu falei antes aqui com Lari, com Ana, que eu queria um livro que pegasse o público que também não era cristão, e que ele tivesse acesso à Bíblia meio que indiretamente. Então, tem termos bíblicos lá meio que subliminares. Não faço referência de Mateus, né, 36, etc., 16, etc., mas eu pincelo os conceitos de provérbios, tem muita coisa de provérbios lá. E a gente pode ver os conceitos de lá na Bíblia inteira. Inclusive, eu estava, para concluir aqui, eu estava lendo Isaías. Veja só, Isaías, como é que a gente vai achar? Eu disse, Dino, eu falo para o marido, eu acabei de achar o meu livro Isaías, veja só que... Tá aqui no Isaías, no capítulo 1, ele fala assim, ó, Israel estava bem condenado, né? Estava fazendo muita rebelião com Deus, fazendo muitas coisas erradas, iniquidades até o limite. Lá no versículo 5 ele fala assim, por que serias ainda castigados se mais vos rebelarias? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Cabeça enferma enfraquece o corpo todo, o coração, o caráter ali, as emoções estão todas enfraquecidas, ele está todo degringolado, né? Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Uma coisa que eu falo do livro é que muitas vezes as nossas feridas não saradas, elas adoecem nosso corpo, elas não nos prendem comportamentos nocivos, não só a nós, mas ao próximo. Então, eu falo da raiva, falo da objetificação humana, falo de um monte de coisa, eu nem consigo lembrar que eu tenho que abrir tem um capítulo só sobre o medo, então eu falo de alguns comportamentos que devido à doença da gente, a gente não tratar nossas feridas, a gente não se curar, a gente não superar nossas dores, a gente não aceitar a nossa história, a gente acaba adoecendo o corpo todo. Aí lá no verso 16 está escrito, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar as viúvas. Ou seja, quando a gente se cura, quando a gente se autoconhece, quando a gente amadurece, a gente é capaz de se ligar ao outro. E você vê, Jesus não tinha essa dificuldade. Jesus, ele não tinha dificuldade de se relacionar com ninguém. Ele não se isolava, ele se ligava ao outro. Ele ajudava a viúva, ele ajudava o órfão, ele ajudava o próximo. Então, assim, é uma coisa que é humana. Então, eu falei praticamente do que é ser humano. Você é vulnerável, você é limitado, querendo você aceitando isso ou não. Agora, se você aceitar, você vai crescer. Simplesmente assim. Eu falei demais, eu espero ter resumido um pouco. David, só uma coisa, antes de você responder. Aproveita e responde outra pergunta, que essa eu acho que é mais específica para você mesmo. Então faz as duas logo, para eu relembrar a primeira. A primeira era, você acredita que esse estereótipo que os crentes têm de super-homens, super-mulheres, pessoas blindadas pela fé, eu queria que você desse sua opinião sobre isso, e a pergunta, na realidade, é a que vem depois. Você acredita que essa cobrança que as pessoas têm sobre o cristão, ela dificulta, por exemplo, um diagnóstico em um cristão? Que maravilha. Vou falar da minha sessão ontem, inclusive. Vamos lá, respondendo a primeira questão sobre esses crentes estereótipos, né, e superpoderosos. Eu acredito que a Daciana já até pincelou muito bem sobre isso aí. Se nós observarmos as causas da depressão, né, todos nós, seres humanos, estamos suscetíveis, porque nós temos causa genética, temos causas bioquímicas e temos causas que são os eventos que estão à nossa volta, que podem ocorrer e que podem nos levar a uma depressão.
Então, negar esse fato de que nós estamos suscetíveis a passarmos por um episódio ou por um processo de depressão é muito perigoso, né? E o fato de ser cristão, e não necessariamente, às vezes as pessoas não entendem, inclusive o meio cristão ainda, eu sofri muito até conseguir consolidar uma postura ética, científica e cristã dentro da igreja. Sempre fui líder, sempre estive envolvido em ministérios, e aí as pessoas não entendem bem a ponto de escutar que depressão não existia, né? Já escutei isso, que depressão não se cura com psicoterapia, não se cura com remédio, só se cura com Cristo, né? E nós vemos, infelizmente ainda, uma ignorância no meio dos cristãos, em sua maioria, né, por falta de conhecimento. A Bíblia diz que por falta de conhecimento o homem padece, né? Então, se eu não sei, se eu não quero entender como é que as coisas funcionam, aí sim é que eu fico mais suscetível a ser atingido por isso. Então, é perigoso, é muito perigoso esse discurso. Eu acredito que nós temos, é claro que corajosos, mas inclusive para buscar ajuda, né? Para ser forte, para aceitar que esse sofrimento ele existe, a dor ela é inevitável na nossa vida. E aí, por exemplo, Elias passou por uma dor muito grande e a escolha dele diante do sofrimento foi aquela que já foi diferente da de Jesus. Então, nós temos dores que são inevitáveis na nossa vida, que todo ser humano vai passar. E se a gente começar a enfrentar isso de uma forma aceitável, nós vamos começar a desfrutar de um saber ou de uma visão de mundo muito diferente da que a gente tem de que não pode sofrer. Pelo contrário, a gente pode sofrer sim, a dor faz parte da nossa vida, é inevitável, mas você pode escolher se você vai sofrer ou não com aquilo que está acontecendo com você, né? Então, muitas vezes, o nosso meio ele meio que esquece dessa parte, né? Que nós somos seres humanos e que nós podemos padecer. Então, a nossa personalidade ela está sendo construída desde lá do momento da fecundação, desde o momento que nós somos gerados no ventre da nossa mãe. Então, o nosso processo emocional ele começa a partir dos 3 meses de idade. Então, a nossa vida psíquica aqui fora é uma continuação da nossa vida intrauterina, ou seja, tudo que a mãe viveu, tudo que o pai viveu enquanto você estava no ventre ainda, né, afeta diretamente as suas emoções. É como se você tivesse nascido com 50% de carga genética e mais 50% de carga emocional. Então, eu não posso desconsiderar esse fato. E a segunda pergunta, que é se dificulta, né, o diagnóstico quando a pessoa é cristã, né, quando a pessoa é crente, dificulta muito, dificulta assim, master, pelo menos na minha experiência aí, que não é muito grande, não é muito longa, de 12 anos, né? As pessoas que me procuram, que são, eu não vou nem dizer cristãs, mas são evangélicas mesmo, né? Que dizem, não, eu vou para um psicólogo porque ele é crente. Caiu aí? Continuamos, né? Então aquela questão de alguém procurar, principalmente os evangélicos, eu tenho muito isso. Eles chegam no meu consultório e dizem que me procuraram porque eu sou evangélico, né? Não é nem cristão, é porque eu sou evangélico. Todo processo de cura e todo processo de autoconhecimento, ele começa a partir do momento em que o indivíduo ele aceita que está passando por um sofrimento. E a maioria dos cristãos que eu já atendi, não vou nem falar num aspecto mais amplo, que chegaram com depressão no meu consultório e não aceitam que estão depressivos, o processo de cura ou o processo de amenização dessa dor que ele traz é mais dificultoso, porque ele lança toda a esperança apenas, né, em Cristo. E não é que esteja errado, pode, mas eu sempre faço a reflexão com eles. Para que Deus deixou as ovelhas aqui na terra? Não foi para que umas procurassem as outras? Para que Deus nos deixou sabedoria humana para estudar? Para que Deus deixou um cérebro, que é a máquina mais
magnífica que eu conheço, o cérebro humano com inteligência. Para que ele nos deu inteligência? Foi para que nós pudéssemos desenvolver e para que a gente pudesse se cuidar. Então, eu meio que abordo sobre esse aspecto. E até que ele entenda como é que funciona o seu cérebro, que pode ter causas bioquímicas, né? Que pode ter ali uma deficiência em alguma substância cerebral, que pode ter alguma alteração nos hormônios, leva um tempinho e dificulta sim, porque ele chega muito consciente ou muito decidido de que aquela cura deveria vir do céu e que ele não precisaria fazer nada, né? Ele não precisaria ter nenhum trabalho com isso. Ele apenas acordaria bem no outro dia. Então, é meio que uma construção que a gente tem para que o indivíduo ele possa ver isso com clareza. Muito bom. Aproveitando, porque teve uma das perguntas que foi justamente se a depressão e a ansiedade, elas têm sintomas físicos. Lari, Oi. uma coisa, para falar, completando o que Dave falou, e a sua pergunta do supercrente, né? Inclusive, de uns anos para cá, a gente teve muita notícia do aumento do suicídio de pastores, né? A gente teve notícias de missionários, pastores, ou seja, liderança, que se mataram, né, devido à depressão não tratada, né? E, então, é um caso que corrobora esse discurso de que de supercrentes e tal pode até ser perigoso, né, na saúde mental. Uhum. Só isso, desculpa. Imagina. E era isso. Você pode falar um pouco sobre isso? Sintomas físicos para ansiedade e depressão. A gente pode ter esses sintomas no nosso físico mesmo? Não, você entendeu, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. A gente costuma dizer que toda doença física antes ela é emocional. Essa é uma abordagem que eu trabalho bastante. Ela antes foi emocional, tudo aquilo que você pensa, o seu corpo sente. Há uma conexão entre mente e corpo que eu preciso entender que são que eles se comunicam. E quando a gente fala sobre essa questão de que a doença ela é antes emocional, é porque geralmente ela apresenta sintomas antes, quando ela vem apresentar os sintomas já do que se apresenta, seja de ansiedade, seja de depressão, é porque o corpo já está querendo colocar para fora, né? Aquilo que ele não conseguiu resolver internamente ainda. Então, sintomas de depressão podem também estar associados a sintomas de ansiedade porque são muito parecidos. Então, são coisas específicas que vão diferenciar um do outro. Por exemplo, você quer que eu cite alguns sintomas da ansiedade, depressão? Ou... Pode falar. Pode dar alguns exemplos, eu acho que é importante. Pronto. Então, vamos lá para os sintomas da depressão. O humor depressivo, ele geralmente apresenta sensação de tristeza, autodesvalorização no corpo. Você vai sentir retardo motor, falta de energia, falta de apetite, redução do interesse sexual, vai ter aí também dores e sintomas físicos que são difusos, como mal-estar, como queixas digestivas, né? Que são muito parecidos com a ansiedade. Na ansiedade eu tenho distúrbios digestivos, eu tenho sudorese, né, muito suor, mãos e pés, eu tenho taquicardia, eu tenho dores na nuca, dores no corpo que eu não sei identificar porque eu não estou doente, são dores que nós chamamos, são dores emocionais, tonturas, dores de cabeça. Eu recebo muitos pacientes que fazem todo o check-up, né, geral, e eles têm certeza que eles estão prestes a morrer de coração. E vão para o coração, o médico vão para o cardiologista e o médico diz que eles estão novinho em folha, como se fosse uma criança. Então, isso ainda nos reafirma ainda mais o quanto a ansiedade e a depressão elas podem atingir o nosso corpo. Então, tudo aquilo que fica mal resolvido internamente, uma hora vai querer sair. Como é que sai? Sai em forma de doença. O corpo ele vai sentir, sem dúvida. A próxima pergunta é a seguinte. Ansiedade e depressão têm se manifestado cada vez mais entre os nossos jovens. Você acredita que isso vem acontecendo por quê?
Será que é porque a gente tem mais acesso à informação, bombardeado de informação o tempo todo, e isso acaba gerando ansiedade que a coisa vai virando uma bola de neve? Enfim, você acredita que isso pode ser uma razão? Sim, tudo que nós seres humanos mais queremos é ser aceitos e sermos amados. Quando a gente não encontra o amor, quando a gente não encontra a aceitação no olhar daquele que nós acreditamos ou esperávamos que nos amassem, né? Nós entramos aí em um desequilíbrio emocional. E o ser humano ele vai sempre estar buscando isso a todo instante. Então, o que nós temos visto a partir ali da idade dos 12 anos, por exemplo, se a gente começar a observar, vamos imaginar que até os 7 você é uma massinha de modelar. De 0 a 7 anos. Os seus pais fazem o que querem com vocês, é eles quem ditam as regras, né, e dizem como você faz, como você se veste, o que é que vai acontecer na sua vida. Você vê e aprende tudo aquilo que você do ambiente que você convive. E depois dos 7 anos é como se você fosse dar o play na sua vida. Então, a partir dos 7 anos, você vai começar a reproduzir ou a repudiar tudo aquilo que você aprendeu. E aí, vamos um pouquinho mais para frente, chegamos lá nos 12 a 15 anos, que é a época da adolescência, em que muitas pessoas se deparam, né, com pessoas até que os pais costumam dizer: eu não conheço meu filho, eu não sei o que aconteceu, esse não era a minha criança, mas geralmente eles estão repetindo e reproduzindo tudo aquilo que aconteceu, e muito particularmente no ambiente familiar. Então, o que é que acontece? Aquela aceitação, aquele amor, aquele afeto que talvez não teve e que ele sempre gostaria que tivesse, aquelas brigas familiares, tudo aquilo que ocorria no núcleo familiar, que é o primeiro núcleo de relacionamento do indivíduo, ele vai afetar diretamente o resto da vida emocional dele. Porque as primeiras interpretações das emoções sempre foi dada por uma criança. É por isso que, às vezes, nós agimos como crianças e não entendemos, né? Mesmo sendo adultos racionais, a gente tem uma ou outra situação que a gente faz: meu Deus, como é que eu me comportei desse jeito, parecendo uma criança? Isso demonstra que a nossa emoção ela não amadureceu, né? Nós sabemos que nós crescemos, evoluímos, temos que trabalhar, comprar nossa casa, casar, ter filhos, ter o nosso carro, enfim. Tudo isso a gente vai aprendendo racionalmente. Mas emocionalmente ninguém vai nos ensinar que competências nós temos que ter, que habilidades emocionais nós temos que ter para ter uma vida emocional de qualidade e mais saudável. Então, quando chega mais na idade adulta, esse ser humano ele continua procurando aquilo que ele sempre procurou na infância. E muitas vezes ele não acha. E aí, quando ele não acha, ele entra em desequilíbrio. E aí vai tentar, através dos vícios emocionais, né, preencher tudo aquilo que ele tem que é falta. Então, todo o excesso, né, tem uma falta. E toda falta tem um excesso. Então, os seres humanos aí, em sua maioria, costumam querer encontrar razões para isso, para preencher esse vazio. E aí, geralmente, quando não encontram, acabam se acometendo de suicídio, né, de vícios de bebida alcoólica ou de vícios que podem causar danos à sua saúde física e emocional. Agora, David, só corroborando um pouco do que a Lali falou, assim, eu tenho percebido, eu trabalho com jovens também há algum tempo, né, na igreja, e assim, eu tenho percebido que cada vez mais cedo, mais jovens entram aí pelo caminho da ansiedade, da depressão, isso tudo cada vez mais cedo. Isso tem alguma explicação? Assim, tem algum estudo que você conhece que fale, explique o porquê disso? Uhum. Então, vamos lá pelo aspecto da... Isso até tem Pode muito a falar. ver com a outra pergunta que me enviaram, que é basicamente... Você aproveita e responde as duas porque elas são muito parecidas, mas é só um detalhe a mais, porque a minha pergunta ela diz assim: você acredita que nós estamos desenvolvendo mais, tipo assim, mais pessoas estão desenvolvendo doenças mentais, no caso,
sendo acometidos por ansiedade e depressão, ou a ciência está evoluindo para que esses diagnósticos possam acontecer, entendeu? De forma a gente possa ser diagnosticado. Antes já havia, só não era diagnosticado, é tipo isso. Uhum. Tá. Então vamos lá. Cada vez mais os jovens têm entrado nessa ansiedade mais cedo, né? Eu acredito muito, e os estudos falam que também por essa abordagem capitalista, né, materialista que nós temos vivido num tempo de modernismo imediato, que é geralmente a geração fast food, né, contribui muito para que isso aumente. Então, eu não tenho o tempo para desenvolver, eu tenho um tempo apenas para dar resultado. Ninguém quer ver o processo, todo mundo só quer ver o resultado e o que conquistou, né? Como conquistou, ninguém quer entender como é que funciona. Então a gente chama de geração fast food, né? Geração muito rápida. Então as crianças elas têm sido cobradas muito cedo já, não somente os jovens. Começa desde a infância, quando eu não tenho muito tempo para o meu filho, para minha filha, e eu tenho que preencher a rotina dele porque eu não tenho como dar tempo para eles. Né? Então, ele tem inglês, ele tem natação, ele tem karatê, ele vai para aula de reforço, ele tem aula na escola, fica no integral, e aí eu só vejo essa criança à noite. Então, a criança ela começa a pular etapas, né, do seu desenvolvimento infantil. Então, não é que essa rotina em si não tenha qualidade, mas uma rotina como essa, para uma criança que não tem como gerenciar tudo isso, acaba causando, é muito comum crianças com ansiedade hoje, inclusive, né? É muito comum a gente já ver casos de suicídio na infância de crianças que não querem mais viver porque elas não conseguem responder ao tanto de estímulos que elas estão recebendo, sejam eles positivos ou negativos, né? Então, a criança ela começa a lidar com tudo isso muito cedo. Então, você pode perceber que os adolescentes já não começam a lidar com isso tão bem. E aí, quando eles passam da fase da adolescência e vão para a juventude, isso vem muito mais forte, né? Essa cobrança de ter que dar resultado, de ter que passar no vestibular, de ter que fazer um curso legal, ou que algo que dê dinheiro. Então, isso se deve muito à preparação e à qualidade emocional que essa criança já recebeu lá atrás, né? Então, como tudo é uma consequência, nada surgiu por acaso, foi uma sementinha que foi plantada lá atrás que hoje está dando fruto, né? Que chegou a hora da colheita, que vai ocasionar tudo isso. Então, ele não é ansioso apenas porque aconteceu isso com ele. Se nós olharmos o histórico, isso vai apresentar em algum momento da vida dele o que é que ocorreu para que ele agora estivesse do jeito que está. Por isso que a psicoterapia é tão importante, porque nós vamos buscar no passado, naquilo que já aconteceu, razões para que isso estivesse se apresentando dessa forma hoje no presente. E aí, respondendo Larissa também sobre aquela outra questão, eu acredito que não é a ciência que está evoluindo, não. Acho que são mais pessoas mesmas que estão sendo acometidas, né? Justamente por esse ambiente que todo mundo está vivendo. Né? Como as pessoas estão meio que no piloto automático. Ninguém está acostumado a sentir nada. Né? A maioria das pessoas estão acostumadas apenas a fazer. E aí elas não importam como elas façam. Então, esse piloto automático de desligar e se conectar com o seu presente, por exemplo, é muito importante para que o indivíduo ele possa sentir quem ele é, né? Para que ele se conecte com ele mesmo. Nós temos muitas pessoas, infelizmente, que estão conectadas, amarradas lá no passado, que não conseguem evoluir, que não conseguem fechar ciclos para prosseguir a sua vida, mas ao mesmo tempo nós temos pessoas que estão vivendo lá no futuro algo que ainda não aconteceu. Então, quando isso acontece, eu esqueço da minha realidade hoje. E o ser humano viver fora da realidade é muito prejudicial, porque além dele não conseguir identificar e pontuar e aprimorar e agradecer por tudo aquilo que ele tem, ele vive numa realidade que ela é alternativa, que não é a que ele tem. Né? E isso vai frustrar muito mais as pessoas. Então, eu acredito que esse índice de diagnósticos tem aumentado, a ciência, graças a Deus, também tem desenvolvido, mas eu acredito que isso já acontecia muito lá atrás também. O problema, né, ou a situação era que a gente não tinha ainda os diagnósticos. É tanto que hoje a gente vê já pessoas, meu Deus, se eu tivesse sido diagnosticada antes, o quanto a minha vida teria sido melhor, né? Mas aí
infelizmente, isso não... E dando exemplos do que está sendo falado, eu sou mãe, né, de uma criança de 3 anos e agora tenho convivido um pouquinho com esse mundo infantil e estudando um pouco sobre infância e tendo contato com outras mães. E uma preocupação que eu tenho é que a alfabetização antigamente era entre 6 e 7 anos e a alfabetização está começando cada vez mais cedo. Às vezes a criança não está preparada e ela está sendo alfabetizada com 3, 4 anos. E isso gera uma ansiedade, porque algumas crianças tudo bem, pega, uma ou outra adora, mas a maioria não tem nem formação nas mãos, dos músculos da mão para estar escrevendo ainda, elas sentem muita dor. E elas são forçadas a terem desempenho, vão para a escola e até os 4 anos, a recomendação dos psicólogos, né, infantis, que eu dou uma lidinha de vez em quando, é brincar, é se divertir, é aprender com contato com a natureza, a interagir com outras crianças, né, com o ambiente, conhecer texturas, para depois, então, se preocupar com o estudo de saberes, né, de conhecimentos, matemática, português. E a gente vê que as escolas hoje em dia, por exigências até dos pais, né, que pensam no futuro, acham que dando um futuro melhor para os filhos é forçar desde agora, desde cedinho, a ter um rendimento de supergênio, de um QI altíssimo, né? Então, essa exigência da criança ser uma coisa que ela não é, dela ter um rendimento. Então, como foi falado, ela precisa do amor. Então, para ter aquele amor, aquela aceitação, ela vai cobrar a si mesma para poder ter aquele resultado. E se ela não tiver, ela acha que ela não é suficiente, ela não vai ser amada. E aí vai transcorrer, né, esses transtornos de ansiedade e depressão. Um estudo que eu publiquei no meu livro foi do Royal Society for Public Health, do Reino Unido. Ele realizou uma pesquisa entre jovens de 14 a 24 anos e revelou que 90% têm acesso às redes sociais, ou seja, internet, né? Faltou introduzir o acesso que nossas crianças e a juventude está tendo na era digital, né? Então, está todo mundo com celular, um smartphone, um tablet e acessando a internet. Tem crianças vendo pornografia no celular dos pais, crianças procurando e vendo essas coisas no celular do pai. Então, uma criança imatura que não conhece sua sexualidade ou sobre o sexo e vai ver o sexo como uma forma pornográfica, como se aquilo fosse comum. Isso vai gerar também alguns problemas emocionais nessa criança. Então, esse estudo mostrou que 90% desses jovens de 14 a 24 anos, eles têm acesso às internets, mas em contrapartida, é o mesmo grupo que aumentou 70% os casos de ansiedade e depressão em 25 anos. Foi um estudo feito a longo prazo, né? Um estudo de coorte. Então, a juventude ela está mais deprimida, ansiosa e com a autoestima baixa. E as redes sociais parece que contribuíram, tiveram uma grande influência nesse quesito, né? E, além disso, ainda corroborando com o que David falou, é que a internet apresenta uma capacidade de vício mais alta, ou seja, os jovens e a criança se anestesia daquela realidade, cria um mundo paralelo, ou seja, deixa de contemplar a vida real para viver naquele mundo imaginário digital da internet, onde eles têm um personagem, né? Ele tem um perfil lá e aquele perfil ele segue aquele personagem que ele desejaria ser. Então, assim, a internet ela tem uma capacidade de vício até maior do que o álcool e o do cigarro. Então, assim, a gente nega não apenas a vida irreal que postamos, mas também a dependência física e emocional da rede. Então, gera-se aquela anestesia da dor, da realidade, cria-se um mundo paralelo virtual, né? E esses casos aí que a gente vê hoje em dia está se tornando cada vez pior. Eu penso também nisso também a longo prazo, mais a longo prazo também, que essas crianças que estão ansiosas, esses adolescentes que estão ansiosos, jovens, eles vão se tornar adultos assim, provavelmente não vão saber lidar com as emoções dos seus próprios filhos. E aí vai se tornando um ciclo que nunca termina, assim, que a pessoa não sabe lidar com a própria emoção, não foi pressionado a vida inteira, o que ele vai fazer? Pressionar também. Então, uma coisa que nunca acaba. E essa também, essa parte das infâncias, como eu sou professora, eu também vejo muito isso nos meus alunos, tem muita coisa. Às vezes eu estava dando uma aula de 4 horas da tarde,
mas os meus alunos já tinham vindo da escola regular, do balé, do GR e da natação e já estava nessa outra aula, na aula de música. Então, a criança estava nessa vida complexa e quando ela crescer, ela vai entender se em algum momento ela não parar e refletir sobre a vida dela, ela provavelmente vai entender que aquele padrão é o certo, é o que faz você ser bem-sucedido, ou etc. E aí ela vai fazer o mesmo com os filhos, e aí os filhos vão fazer os mesmos com os filhos, e a gente vê gerações e gerações no mesmo padrão, sem parar e pensar sobre a qualidade de vida mesmo, de parar e respirar e contemplar mesmo o mundo. E aí você entra naquela profecia de Jesus, né? No fim dos tempos, o amor de muitos esfriará. Esfriará. E isso vai acontecer porque uma criança, um adolescente que cresce achando que só é amado pelo resultado dele, ou seja, ele cresce achando que não é amado, né, pelos pais, que acabam dando coisas nas quais ele não precisa de verdade, ele precisa de tempo, de apoio, de dedicação, daquele vínculo familiar, uma criança que passa integralmente o dia fora de casa, e ele vai crescer e vai entrar nesse ciclo vicioso, Ana. E o que vai acontecer? Um adulto que não se conhece, que não se ama e que não é capaz de amar o próximo. E o que vai acontecer com o amor? Vai se esfriar. E assim serão os nossos dias de dores, né? A gente precisa orar muito, a gente precisa cuidar das nossas crianças. As crianças, elas são as mais vulneráveis, né? São os seres que mais precisam de proteção, de orientação, cuidado e oração. E a gente vê que o mundo e o inimigo está tragando, né? Quer tragar nossas crianças, quer tirar nossas crianças do caminho do Senhor. E a gente não pode deixar isso acontecer. Pois é. Ansiedade e depressão, tem cura? Eita. Ansiedade e depressão tem cura. Sim. Há quem diga que não. Há quem diga que não, e aí agora a gente vai para o viés espiritual, né? Eu acredito que a ansiedade e a depressão tem cura quando Cristo ele faz parte desse processo. Quando Deus ele também está no processo. É claro que, como existem níveis de depressão, não é apenas uma depressão, existem níveis, depressão 1, 2, 3, que vai delimitar a profundidade disso. A ação medicamentosa ajuda muito hoje, a psicoterapia ajuda muito, mas eu, quando vou tratar de alguém que tem depressão, eu sempre costumo perguntar para ela se ela crê em Deus, né? Até às vezes até ferindo o código de ética, né? Que não pode perguntar. Não pergunto você crê em Deus, eu pergunto qual a sua espiritualidade. E aí, quando ela fala que ela crê em Deus, eu pergunto se ela me permite pontuar algo sobre isso. E aí ela também fala que sim. E aí eu fico à vontade para dizer a ela de que Deus estará conduzindo todo esse processo, né? Eu acredito muito na ação medicamentosa, eu acredito muito na psicoterapia, eu acredito muito nos exercícios físicos, numa vida saudável, para restabelecer o equilíbrio emocional dessas pessoas. Mas eu não vejo esse processo de cura desaliado à parte espiritual, né? E eu acho que é por isso que as pessoas têm me procurado também, acredito que sim. Então, eu acredito que se esse tratamento ele é feito, né, de uma forma, até porque nós somos seres integrais, né? Nós somos sistêmicos, uma coisa vai ajudar na outra, né? Uma área ajuda a outra. Então, não tem como eu trabalhar todas essas outras áreas que estão afetadas por um processo depressivo e não trabalhar a espiritualidade da pessoa, né? Então, faz todo sentido para mim. E aí eu acredito que sim, ansiedade é bem mais fácil do que depressão atingir a cura, na verdade. Mas a depressão como ela é crônica, é uma doença mental, né, de cunho psiquiátrico, é importante também a gente frisar que para alguns não tem, né? Para alguns não tem cura, infelizmente, porque essas pessoas não conseguem quimicamente até, né, bioquimicamente, dar resultados aos processos de tratamento, nem ao medicamentoso, nem ao psicoterápico, né? E aí, infelizmente, acabam muitas vezes sucumbindo à sua própria vida, né? Tirando a sua própria vida. Então, mas eu acredito sim que a cura para a depressão, porque já tenho pacientes que tiveram ótimos resultados, que continuam se mantendo, né, continuam tendo uma vida saudável e que não são acometidos pelo mesmo mal. Assim como
temos pacientes que não acreditam em Deus, que não conseguiram resultados ainda, que renunciam a Deus, que não acreditam mesmo, que dizem que não tem nada a ver, e que a gente vê que alguns vazios, né, que só Deus pode preencher na existência humana. Então, quando o indivíduo ele entende isso, o processo de cura é mais acelerado do que aquele que não acredita. Eu penso dessa forma. E, David, é interessante que o corpo humano, ele não é só corpo e mente, né? Ele tem um espírito. Isso tem um espírito, Na exato. psicologia tem a logoterapia, né? Que Isso. Frank, eu até li o livro dele, esse aqui, ó, ele, A Presença Ignorada de Deus, e ele é fantástico, porque ele faz uma crítica a Adler, né, que fala sobre os complexos de inferioridade, de Freud, que fala que nós somos só animais, né, que temos pulsões e agimos por elas, e fala que eles esquecem justamente que nós somos trinos, nós temos o espírito, e a gente precisa, para tratar o corpo, também tratar o espírito, né? Perfeito. E muitas vezes a falta de sentido que as pessoas, a desesperança de uma pessoa depressiva, ou a falta de sentido de uma pessoa que não é depressiva, mas não tem propósito na vida, o que a gente vê é uma epidemia de pessoas sem referenciais, sem rumo, que estão perdidos na vida porque eles não encontram sentido na vida. Sim. Então, assim, Victor, ele fala que o sentido não pode ser dado, ele tem que ser encontrado. E essa busca, ela só vem no campo espiritual, né? Não precisa, inclusive, assim, não precisa nem ser cristão para a gente encontrar uma espiritualidade, porque nós fomos feitos espirituais. Então, qualquer ser humano, mesmo que não encontre a Cristo, ele pode até encontrar um equilíbrio emocional. Só que vai ser um pouco mais difícil sem Deus, né? Sem na presença de Deus. Mas realmente é certíssimo isso, que a depressão é uma doença, mas tem cura medicamentosa, tem cura terapêutica, né? Tem cura de dieta, de exercício físico, mas a espiritual ela é a base para dar o sentido, para encontrar o sentido e completar, né? Fazer aquele... Super legal você ter citado aí Viktor Frankl, realmente é o fundador da logoterapia, de que é uma abordagem que ajuda o ser humano a olhar a vida sem negar o sofrimento e sem negar a dor, né? E geralmente olhar para a dor, eu sempre digo para os meus pacientes, eu sei que dói, tá doendo, isso é fato, né? Mas o que é que a gente pode tirar de aprendizado dessa dor? Porque quanto maior a dor, se a gente começar a ver toda dor que você já sentiu na sua vida, você tirou um aprendizado. Seja ele positivo ou negativo, mas a gente aprendeu alguma coisa. Então, não posso negar que aquele momento também vai me trazer algum ensinamento, alguma aprendizagem. Se eu receber isso, se eu aceitar e acolher, com certeza, em uma hora ou outra, eu vou encontrar como é que funciona o negócio. E se eu encontrar como é que funciona, se eu encontrar a raiz e me permitir trabalhar, é claro que a gente vai acessar esse processo de cura. Então, depende muito de cada indivíduo, mas eu sempre venho nessa linha, trabalhando com eles. Eu até costumo brincar e dizer assim, tá disposto a levar a pancada? Né? Porque vai doer. Você já está doloroso aí, tá todo dolorido, mas vai doer ainda mais esse processo. Mas a recompensa de se reconstruir é muito mais, o resultado é muito mais proveitoso. O Victor fala para a gente tirar mérito do sofrimento. Então, qual o mérito que você tirou do sofrimento, né? Você se tornou uma pessoa melhor, você tirou algum proveito, então existe mérito no sofrimento. Eu fiquei feliz de ter encontrado ele e triste ao mesmo tempo, porque eu só fui ler o livro depois que o meu já estava publicado, porque eu pego tanta coisa interessante dele. Já vai para o segundo agora. Pois é, já tem assunto para segundo volume. Legal, parabéns. Eu perdi uma pergunta aqui. Perdi, sim, passei reto dela, mas eu gostaria de voltar porque eu acho que é muito importante. Qual comportamentos e atitudes mais perigosas que a gente pode ter para preceder a queda né, nos quadros de ansiedade e depressão? Muito legal você ter colocado isso. Eu vou até abrir aqui, porque eu posto tanta coisa no Instagram que eu não quero ser infiel e não dizer algo que eu não postei. Deixa eu só abrir meu Instagram aqui. Eu postei uma frase muito legal sobre ansiedade, que geralmente faz muito sentido para as pessoas quando elas param para ver a sua vida. As pessoas geralmente pensam que elas vão ser ansiosas, né? Tá até aqui, deixa eu colocar aqui rapidinho.
não é a ansiedade que tira o seu foco. É a falta de foco que te gera ansiedade. Se a gente parar para pensar na grandeza de uma frase como essa, e como isso é bobo e ao mesmo tempo nos ensina tanto, as pessoas geralmente elas pensam que por elas não terem foco é que elas estão ansiosas, né? Mas na verdade é porque elas ainda não decidiram alguma coisa, elas não vislumbram algo, elas não têm um planejamento, que a ansiedade vai vir, que ela vai começar a acontecer. Mas dentro desse aspecto, eu coloquei só porque eu acho muito interessante isso, então não é a ansiedade que tira o seu foco, é a falta de foco que gera ansiedade. Então isso aí vai entrar muito disciplina, comprometimento, e eu acredito que para todo cristão, uma vida espiritual de relacionamento com Deus vai sempre anteceder um processo como esse, né? A Bíblia diz que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. E tem gente que pensa que porque existe essa afirmação nesse versículo, também ele não pode sentir. Não, é claro que ele vai sentir, mas eu não vou deixar isso me dominar. A ansiedade ela não vai me dominar. E se eu tenho capacidade de planejar, de ter um foco, isso não vai me afetar lá na frente, porque eu sei para onde eu estou indo, né? Eu sei quais são o passo a passo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei em que ritmo eu tenho que desenvolver para que isso não aconteça. E emocionalmente falando sobre a depressão, antes que anteceda, eu sempre gosto de dizer, tem sempre se prevenir, né? Tem muitas atitudes e comportamentos que você pode desenvolver para prevenir uma queda, né? Mas tem uma coisa que eu sempre digo, você não guardar as suas emoções, né? De maneira alguma. Viver na nossa cabeça é muito pesado. Viver só com os nossos pensamentos pode ser muito doloroso, porque na maioria das vezes a gente vê pessoas muito críticas, né, com elas mesmas, num exercício de autocobrança muito grande. Então, Tassiana até colocou aí, né, que a gente, na Terra, no mundo, a gente ia ter aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus diz que a gente que Deus, Cristo, veio para que a gente tivesse vida, e vida em abundância. Não foi em vida em sofrimento, vida em angústia, vida em ansiedade, mas vida em abundância. Então, isso quer dizer também para mim que eu posso, a partir de todo o recurso que Cristo me deu e me presenteou quando me fez, utilizar desse recurso da melhor forma possível para atuar sobre a minha vida, para narrar a minha vida sobre um outro aspecto, sobre um outro olhar. Então, sempre se policiar com as emoções no sentido de não guardar dores, de não querer resolver as coisas emocionais sozinhos, porque pode ser muito pesado. E aí, quando eu tento fazer isso, e aí eu entendo que muitos cristãos não devem mais só orar o suficiente. Orar é o principal. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ter um relacionamento com Cristo, mas muitas vezes eu vou precisar de ajuda, né? Então eu preciso procurar ajuda. Não achar que só não é nem que Deus pode fazer, que Deus pode todas as coisas, mas não achar que eu vou só aguardar, eu não vou tomar medicação, eu não vou procurar psicoterapia, porque isso não vai me ajudar. É claro que Deus vai fazer e pode fazer e faz, né? Já fez em muitos casos. Mas se nós temos inteligência, que a gente possa utilizar isso ao nosso favor, o processo ele pode ser muito menos doloroso. Eu assim penso. Agora, David, só aproveitando essa palavra aí, você falou muito sobre lidar com as emoções, não lidar com isso sozinho e colocar para fora. Isso, eu concordo, defendo um pouco de terapia. Só que para a gente, por exemplo, que além de cristão é homem, isso é muito, além de não ser natural para a gente, é algo muito negado, né? Vou colocar dessa forma assim, pelos próprios homens cristãos, né, da igreja. Você tem alguma experiência para contar para a gente com relação a isso? O quanto isso pode ser saudável e se há algum trabalho que trabalhe com homens especificamente para poder realmente a gente poder começar a trabalhar isso? Porque a gente mesmo, como eu falei, naturalmente não faz isso. As mulheres fazem isso de uma forma magistral, diariamente, mas os homens não têm esse costume e por isso também imagino que sejam muito mais acometidos pela ansiedade, depressão, suicídio e tudo mais. Uhum.
guardam muito conteúdo, né? Infelizmente, existem algumas crenças acerca do ser masculino que impedem que eles se trabalhem e que eles evoluam. É tanto que quando você começa a ver homens que têm o hábito de se trabalharem, de se desenvolverem, até pela própria categoria, né, masculina, e eles começam a criticar e dizer que são mais sensíveis e que parece que é algo ruim. Infelizmente, isso é muito comum. Mas a gente já trabalhou com grupos de homens na área social, né? E o que nós mais percebemos é que os homens, infelizmente, ambos, tanto homem quanto mulher, eles têm um déficit na educação emocional. Então, se eu já tenho esse déficit, né? Se eu não cresci aprendendo, ninguém me ensinou o que era que eu fazia quando eu ficava com raiva, o que é que eu fazia quando eu estivesse triste, né? Pelo contrário, se eu ficasse com raiva, disfarça essa cara porque você é mal educado, então diziam engula o choro para você não pode chorar, o homem que chora é fraco, né? Levanta essa cabeça porque o mundo não está nem aí para você. Então a gente recebeu muitos comandos, o homem, né? Comandos cognitivos desde a infância que impedem que eles expressem as suas emoções. E aí o fato dele não conseguir fazer isso com facilidade, né, pode piorar ainda mais qualquer processo de depressão e ansiedade. É tanto que a gente vê muitos homens acometidos, né? E tem um outro processo. À medida que eu não tenho autoconsciência de que algo está acontecendo comigo, que isso pode ser prejudicial para a minha saúde, por exemplo, como os mais antigos, os homens mais antigos que têm uma educação mais rígida, né? Não, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu não vou fazer exame de toque, eu não vou procurar um médico, porque isso não é coisa de homem, né? Então, isso, infelizmente, acaba atrapalhando. Mas eu acredito que essa cultura, ela está... ainda falta muito para a gente trabalhar, mas ela já começou a ser desconstruída. Os homens, eles têm procurado mais. O 80% do meu público no consultório é feminino, né? Porque elas têm maior facilidade. Mas aí, quando esse feminino começa a ter mudanças na sua vida pessoal e que a família começa a perceber, a família também começa a se interessar. E aí esse homem começa a se chegar mais próximo. Mas uma orientação sempre, eu não sei como é que funciona na PIB, mas o grupo de homens, ele tem que ser um grupo em que, principalmente, os componentes desse grupo, os participantes desse grupo, tenham confiança uns nos outros. O que a gente percebe é que a gente chama as mulheres de muito fofoqueiras, mas o homem, ele tem muito mais facilidade em compartilhar um conteúdo que outro homem comentou do que a mulher. A mulher fala sobre tudo, né? Mas se você perceber, homem conta coisas para outro homem que era um segredo, talvez, e que não pudesse ser contado. Então, gera desconfiança, inclusive nessa ala masculina. E isso vai impedir que a gente se coloque mais para o nosso amigo, para que a gente compartilhe as nossas dores, até porque tem uma questão de personalidade, de construção de personalidade, de quem eu deveria ser como homem. Então, eu não poderia fazer isso. Você acha que eu vou dizer ao meu amigo que eu estou com dificuldade financeira? Não, eu vou lá no shopping, vou gastar o que eu puder e depois eu me viro para pagar. Eu não vou dizer para ele que eu estou triste com a minha esposa porque eu traí a minha esposa e fui lá e pedi perdão para ela ou ela me traiu. Eu não vou compartilhar isso jamais, porque isso vai me fazer ser menor do que o meu colega, do que o meu amigo. Então, essas crenças todas que o homem teve em sua formação, né, impedem ele hoje de viver uma vida emocional com mais qualidade. Mas a ideia é sempre conquistar. Eu já fiz a palestra para 60 homens, inclusive uma igreja me chamou, achei até interessante. Era uma reunião de homens, né? E lá eu fui para ensinar como é que eles poderiam fazer isso. Então, até eu quebrar o gelo e conseguir acessar esses corações é mais difícil. Mas depois que o homem ele começa a entender o quanto ele pode tirar proveito disso, e quando ele entende que ele tem clareza, ele começa a ver o quanto ele pode transformar a sua vida se ele começar a falar. Claro que ele precisa ter algum local muito seguro, uma pessoa confiável para que ele faça. Mas quando ele consegue entender qual é o caminho, ele consegue se desenvolver muito bem. Agora, antes da última pergunta, uma pergunta para todo mundo. Vocês Massa. acreditam que a depressão tem relação com o pecado? Eu acho até uma pergunta bem perigosa, mas...
Vamos na mesma ordem que estávamos antes, É uma tá? pergunta. A gente pode não responder, pode escolher não responder, eu escolho. Quais são as alternativas? Eu escolhi primeiro não responder. Então, eu passo a bola para Tassiana e Rafael. Ai, ai. Então, na verdade, assim, diante de tudo que a gente falou aqui hoje, e tendo uma visão um pouco mais madura sobre o que é pecado ou não, eu penso que a gente pode afirmar que sim. Por quê? Porque pecado não é só mentir ou roubar, ou etc. Pecado, na minha visão, eu acho que é uma visão um pouco mais amadurecida, é errar o alvo. Também estar distante de Deus. Não buscar fazer a vontade de Deus. E quando a gente busca fazer a vontade de Deus, aí sim a gente está se afastando do pecado. E quanto mais perto de Deus, eu acredito que a ansiedade e a depressão se tornam situações um pouco mais difíceis de acontecer, porque você vai estar focado, você vai estar seguro, você vai estar se sentindo amado. Então, tudo isso faz com que você se distancie um pouco mais da ansiedade e da depressão. Por isso que, entenda, eu diria que sim, nesse contexto, sabendo que pecado não é só aquilo que a gente culturalmente chama de pecado, mas é estar distante de Deus. Muito bom. Mais alguém? Eu estava esperando a Ana falar para depois falar. Ela já se absteve. Eu acho que sim. Até porque quando... Não qualquer pecado. Porque, por exemplo, uma pessoa que não tem Jesus na vida e comete um pecado, ela não tem noção muitas vezes de que aquilo é pecado. Então, aquilo não vai lhe pesar a consciência. Então, ela vai agir conforme o que ela acha para ela o que é certo. Mas quando o crente, quando o cristão, ele peca contra Deus, quando ele tem a consciência desse pecado, ele sente o peso desse pecado. Ele sente o fracasso de ter errado o alvo, né, Rafa? Ele sente a tristeza de ter entristecido a Deus, de ter se afastado de Deus. Então, ele pode ter um estado depressivo, né, que momentaneamente, quando ele confessa esse pecado, ele se sente perdoado e tem uma nova chance. Então, se torna um episódio depressivo, ou ele pode entrar naquele apego daquele pecado, né? Por exemplo, a gente já escutou muitas vezes que quando Deus nos perdoa, ele joga o nosso pecado nas profundezas do mar. Mas o problema é que muitas vezes nós mesmos não nos perdoamos. Então, nós carregamos a dor daquele pecado, nós nos relembramos daquele pecado, nos martirizamos por aquele pecado, nos agarramos ao passado, mesmo confessando e pedindo perdão, e aquilo pode sim causar... eu não posso diagnosticar, não sou profissional para fazer isso, mas aquilo pode levar a uma depressão, né? Porque se você pensar direitinho, quando nós pecamos, confessamos, Deus nos perdoa, mas muitas pessoas não têm aquela maturidade espiritual, né? aquele crescimento espiritual do qual eles têm a certeza da sua salvação e de que realmente ele tem a certeza de que Deus o perdoou. Ele se acha tão indigno, tão depravado, tão não sei, tão miserável homem, tanto é que Paulo às vezes fala, miserável homem quem sou, né? O pior dos pecadores. Então, eu acho que isso, que se for agarrado muito à dor, se você colocar essa dor numa estufa, essa tristeza, sabe, se agarrar de uma forma que você não consiga prosseguir na vida, pode causar uma depressão. Eu afirmaria que sim, partindo da premissa de que o pecado entrou na humanidade e daí vieram todos os males. Então, sim, a depressão tem relação com o pecado. A partir daí, eu usaria de muita parcimônia, porque como estudante da área de saúde, eu sei que existem muitas variáveis. Você tem
problemas hormonais, você tem mil e uma coisas que podem chegar a uma depressão. Então, eu usaria muita parcimônia a partir daí. Mas eu estava lendo esses dias, ainda em Êxodo, e em algum momento em que Moisés estava bem caído lá, assim, bem depressivo. E um dos comentários que tem na minha Bíblia, que eu anotei, porque eu achei muito interessante e muito pertinente para o que eu estava estudando para hoje, era que a obediência, a cura e a sanidade, elas andam juntinhas. Mas exatamente nessa ordem. Obediência, cura e sanidade. Porque uma leva a outra. Muito bom. E aí você pode repetir a pergunta para mim? Só para eu me situar aqui novamente. Posso sim. A, O pecado a tem relação depressão. com a depressão? O pecado tem relação com a depressão. Tá. Pode ser agora bastante, não sei se vão me entender ou não, mas partindo da nomenclatura, do significado de pecado, né, e por um entendimento que eu vejo, se nós começarmos a pensar, como você acabou de citar, que o pecado entrou no mundo através do homem, né, com certeza eu também afirmaria que sim, tem a ver sim, mas com muita cautela, né, com muita cautela por saber o que é que fisiologicamente, emocionalmente, como isso pode acontecer e pode se desenvolver na vida de uma pessoa. Afinal, eu sempre acredito que ela não escolheu estar naquele estado. Não foi uma escolha dela, mas de vários fatores que levaram ela a desenvolver aquela depressão ou aquela ansiedade. Mas, se a gente pensar em pecado como uma desobediência a qualquer norma ou preceito, né? Ou descrever desobediência realmente à vontade de Deus, se nós entendermos que aquela não é a vida a qual Deus nos desejou para nós podemos entender também que nós estamos em pecado, porque não estamos cumprindo, né, aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele separou para nós. Mas é uma pergunta bastante difícil, acredito, de ser respondida, de ter uma resposta correta, exata, né? Mas vai muito do seu entendimento, eu acredito, e do seu relacionamento com Deus. Mas o pecado entrou pelo homem no mundo, ok? Beleza? Já estávamos pecando, somos pecadores, inclusive, mas a gente tem que ter muita cautela, porque eu já vi também muitos casos, né, ocorrerem para o mal por causa do entendimento que pastor A, pastor B orientou, o seminarista A orientou, inclusive, depois eles se arrependeram e aí vieram conversar comigo e disseram que naquele tempo tinha uma visão errada e que não conhecia qual eram os processos humanos, porque eles diziam que ele estava em pecado, ele está em pecado, ele está em depressão, como se aquilo fosse uma escolha do indivíduo. Então, eu acho que a gente tem uma faca de dois gumes sempre na mão, que a gente tem que saber como lidar com essa situação, porque do jeito que eu posso falar para o bem, eu posso também estar falando para o mal e aquela situação se desenrolar de uma forma que a gente não deseja. Então, eu sou muito preocupado em não rotular nesse momento se é ou não é pecado, porque isso vai ser muito pessoal dessa pessoa com Deus. Né? Eu prefiro tratar aquilo que a gente pode tratar e não aquilo que só ela pode tratar com Deus. Mas partindo dessa premissa que você citou, eu também acredito que sim. E agora a última pergunta, para encerrarmos. Como podemos ajudar uma pessoa com depressão ou ansiedade? Para mim ou para todo mundo? Essa especificamente para você. Perfeito. Então vamos lá, gente. Sempre trabalhando com prevenção, né? Sempre ajudando essas pessoas a se desenvolverem em todas as áreas, claro, mas indicando as coisas corretas para que elas procurem, que nós temos hoje como recursos para prevenir que isso aconteça. Então, sempre ajudá-la a manter um estilo de vida saudável. Eu sempre costumo dizer que para pessoas que são suicídias, por exemplo, ela sempre precisa só apenas de uma pessoa que a escute. Né? O depressivo, se você perceber, as pessoas não têm muita paciência para quem é depressiva.
né? Elas não têm paciência de escutar uma pessoa depressiva, porque ainda, infelizmente, as pessoas veem como uma pessoa preguiçosa, né? Como uma pessoa problemática, e aí ninguém se dispõe a ouvi-la por inteiro, né? Então, sempre estar disponível para ajudar essas pessoas, né? E quando você não puder ajudar só através da escuta, realmente procurar recursos e profissionais que possam ajudar. Mas sempre pensar em manter um estilo de vida saudável, né? Se alimentar bem é importante, tá aí Tarciana que pode falar mais do que eu, inclusive. Se alimentar bem, tendo uma dieta equilibrada, fazer exercícios físicos regularmente, nem que seja uma caminhada 3 vezes por semana, 30 minutinhos, né? Reorganizar a rotina de vida é muito importante. Se você tem uma rotina de muito estresse, né? Se você tem uma agenda muito lotada e não tem atividades que lhe dão prazer, que você pode praticar, um hobby, a gente tem que ter cuidado nisso também. Evitar consumo de álcool, diminuir, né, as doses diárias de cafeína, por exemplo, não usar drogas ilícitas, ter um sono, dormir é muito importante, dormir bem e não interromper nenhum tratamento sem a orientação médica. Geralmente, quando o paciente está em tratamento, quando ele começa na medicação, ele tem uma falsa sensação de que ele está ficando melhor. E aí, lá pelo meio do tratamento, eles vão em abandono. E remédio controlado, ele, se não for administrado na hora certa, no dia certo, então ele pensa que está melhor, abandona, então mesmo que a gente voltasse a estaca zero. Então, não interromper tratamento sem orientação médica. E aí, por fim, e sendo o primeiro ato de prevenção, sempre estar aos pés do Senhor, né, colocando todas as ansiedades, todas as angústias e pedindo sabedoria a Ele para saber como conduzir a vida. Eu acredito que esses são as coisas principais, o que a gente tem que ter como comportamento, como estilo de vida, né, como atitudes, para que a gente possa prevenir que esse mal chegue até a nossa vida. E para terceiros, com relação a terceiros, tipo, eu tenho uma amiga diagnosticada com depressão, como é que eu posso auxiliá-la? Como é que você pode auxiliar sendo sempre presente, estando sempre presente. Eu acredito que a presença, ela faz muita diferença na vida de todo mundo. Nessas horas que nós vivemos, não porque eu nunca vivi uma depressão, mas quando eu estou lá com o meu paciente, eu estou vivendo aquele momento dele, né? Eu vejo o quanto é importante você apenas estar, você apenas fazer presença. É claro que você tem que estar atento, muito atento, a gente chama de ter atenção, porque qualquer coisa que você venha a saber que possa levá-la a desistir da vida, a não querer mais continuar o tratamento, você pode ajudar no sentido de comunicar a outros, comunicar responsáveis, comunicar a cuidadores que são diretamente ligados a essa pessoa, né? Mas sempre incentivá-la a procurar, né, recursos, terapias, tratamentos que possam ajudá-la nesse processo. Além, é claro, de ajudá-la na vida espiritual, através de oração, compartilhando estudos bíblicos sobre depressão, leituras bíblicas diárias, enfim, fazer um grupo de WhatsApp que vocês possam se comunicar com as pessoas mais próximas e aí tá sempre ajudando com informação. Eu acredito que o conhecimento, ele nos ajuda muito a enfrentar alguns dilemas da nossa vida. Então, se eu tiver conhecimento, eu começo a ter profundidade para saber como é que eu vou tratar tudo isso que eu estou vivendo. Ok, muito obrigada. E é isso aí. Tarciana, você pode orar para a gente encerrar, por favor? Agradecer a Deus por esse momento. Vamos orar? Senhor, Sim. poderoso Pai, nós glorificamos o Teu nome porque Tu és bom, Tu és santo, Tu é digno de toda honra, glória e louvor. Obrigada, Senhor, por esse momento em que podemos conversar e estudar um pouco da Tua palavra, compartilhar experiências e alcançar outras pessoas, Senhor, através do nosso conhecimento. Continua nos abençoando, coloca no nosso coração tudo que aprendemos aqui hoje e que possamos ser luz nas trevas e sal nessa terra para a proclamação da salvação que há em Jesus Cristo. E é no nome dele que te oramos. Amém.